Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre minha história de vida, o meu testemunho, desde quando começou a minha história em relação ao evangelho, ao cristianismo, a vontade de servir, o que me levou à igreja, mesmo que minha mãe na época estava afastada do evangelho, meu pai não era evangélico. Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, para que sirva de edificação para a vida de vocês. E saiba que quando Deus escolhe alguém, não adianta fugir, não adianta querer correr, não adianta ir embora, não adianta dizer que não vai, que não quer. Quando Ele chama, Ele chama. E tá chamado e pronto e acabou. Porque a vontade é dEle, a nossa vida é dEle e Ele faz como quer. Ele não precisa que ninguém venha ensinar Ele a ser Deus, não. Ele é Deus. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Bom, gente, tudo começou quando eu tinha 2 anos. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito esperta. Uma criança que desde dos meus 9 meses eu falava de tudo. Falava tudo bem explicado. Então eu sempre fui uma criança muito esperta, que entendia muito as coisas ao meu redor. E quando eu fiz 2 anos, a gente foi morar no Cristo, na vila, como falei já no outro vídeo de reação de fotos. E lá a gente morava, onde a gente morava do lado esquerdo, e do outro lado, na esquina, do lado direito, tinha uma igreja. Então esse pastor, quando sempre chegava alguém novato para morar, ele ia na casa para evangelizar, para dar as boas-vindas ao bairro. Então ele foi até a minha casa. E chegando lá, ele falou assim: vocês estão convidados para ir para o culto, sejam bem-vindos. E meu pai era uma pessoa possessiva, ciumenta demais. Eu nunca falei dele aqui, mas em relação à minha mãe. E ele expulsou o pastor de lá da minha casa, com grosserias. E sempre eu fui crescendo um pouquinho, fui fazendo quase 3 anos. E eu sentia que algo me chamava a Deus. Eu chorava para ir para a igreja e nunca tinha ido. Minha mãe estava afastada, mas ela nunca tinha falado de Jesus pra gente. Eu não sei porque a gente era muito criança e ela pensasse que nós não fôssemos entender. Então eu passei a chorar para ir para a igreja. E meu pai, que era uma pessoa dura, que não queria ir, ele acabou cedendo e me levando para a igreja. E eu comecei a ir, fui umas 3 vezes, depois eu não fui mais. Quando eu fiz 3 anos, quase 4 anos, a gente se mudou para o Costa Silva, onde eu moro atualmente. E quando chegou aqui, a gente alugou a casa de um pastor e a gente não sabia, meu pai não sabia que ele era pastor até então. Porque se ele soubesse, provavelmente ele não teria alugado a casa, porque ele odiava crente e ele não alugaria a casa. E quando minha mãe veio morar nessa casa, o pastor olhou pra mim e falou assim pra ela, e ele falou assim pra ela: Deus a chamou, essa criança, desde o ventre. Porque, gente, minha mãe, quando engravidou de mim, ela era muito nova, então ela não tem experiência, ela tem 18 anos, mas naquela época não existe internet, essas coisas como a gente tem, as informações que a gente tem hoje. E eu passei da hora de nascer, eu vim nascer com 9 meses e 10 dias. Quando eu nasci laçada, eu nasci sem chorar e nasci roxa, porque o cordão umbilical estava me focando e não havia circulação sanguínea. Então, provavelmente, se tivesse passado um pouco a mais, eu não estaria aqui hoje para contar a história. E ele falou que Deus havia me escolhido desde o ventre, porque Deus me deu um livramento, Deus me deu vida. Eu nasci sem chorar e eu estou aqui. E ele falou que Deus tinha me chamado, que muitas vezes eu ia sair do caminho, mas eu sempre ia voltar para o caminho, porque Deus havia me escolhido. E até então, ninguém levou isso muito a sério, eu creio que não. Minha mãe chorou de momento, mas não levou a sério. E eu sempre chorava para ir para a igreja. E aos 6 anos de idade, tinham as moças, que elas moram até perto de mim hoje em dia, tem até uma escolinha. E elas evangelizavam e elas vieram até a minha casa. Eu creio que foi Deus que as trouxe. E elas se dispuseram a vir buscar a mim e a meu irmão para estar levando para o culto. De início era para a escola dominical, depois começou a levar a gente para o culto. A igreja era a Assembleia dos Santos. E
eu comecei a ir com elas. E sempre ia, comecei a gostar, comecei a fazer parte do conjunto Luz da Alvorada, que era um conjunto infantil. E depois o culto começou a se estender para a casa de uma irmã, que todos os sábados tinha esse culto de evangelização. E, gente, eu mesmo criança, eu senti um chamado forte. Às vezes eu fico rindo de mim mesma. Às vezes eu ia pra igreja católica e queria cantar lá na igreja católica. E todo canto eu queria cantar. E Deus sempre me chamou pra louvar. Desde pequenininha que eu louvo. Mesmo quando eu não ia pra igreja, eu louvava em casa. E eu sinto que era forte. E eu chorava porque eu queria ir pra igreja ver algo que eu não sei o que era. Era algo que me faltava. Eu não conhecia Jesus, mas eu queria ir. Eu sentia uma vontade, um desejo de ir pra um lugar que eu não sabia o que era que eu queria, mas eu queria. E através de mim, do meu irmão, começou a vir equipe de evangelização para evangelizar minha mãe. E minha mãe fazia uns anos que estava afastada do evangelho. Só que se você visse ela se vestia como uma crente, saia longa e tal. Mas ela não queria ir para a igreja. E certa vez chegou uma irmã para evangelizar para ela. Ela olhou para a irmã e disse: irmã, não tem jeito para mais não. Meu passaporte está carimbado e assinado para o inferno. Eu não vou mais voltar para a igreja. Não tenho mais desejo de voltar. E Deus permitiu, levantou pessoas que começassem a querer se andar, fazer trabalho de bruxaria e essas coisas. E Deus mostrou pra... E meu pai e ela viviam em guerra desde então por causa dessas bruxarias, a ponto de chegar agredir o outro fisicamente. E ela decidiu aceitar Jesus. Depois de um tempo, a irmã veio aqui e ela decidiu voltar pra Jesus. Ela estava afastada, gente, mas ela não bebia, não fazia nada, só estava afastada, não sei por que motivo. E ela decidiu voltar pra Jesus. Quando ela decidiu voltar, o inimigo se levantou, usava meu pai tremendamente para que ela desistisse. Então, eles se separavam, voltavam porque eu ficava doente. Sempre que ele ia embora, eu ficava com a febre alta. E sempre que eu ia para o hospital, a médica dizia que era a febre psicológica, que só passaria se ele voltasse. Então ela começou a orar, porque era muita discussão. Era uma vida que não dava para ela viver. E ela vivia por mim, para mim não ficar doente. E teve um dia que a coisa se estendeu muito. E ela disse: a partir de hoje eu não quero mais viver como seu pai. Eu espero que você entenda. E eu olhei pra ela e disse: eu entendo. E eu sei que pra você viver com Deus você tem que abrir mão dele. Então eu vou entender. Eu tinha 10 anos nessa época, gente. Eu era uma criança, eu era muito madura. E eu entendi. E a partir dali, quando ela se separou dele, a nossa vida começou a melhorar. A gente tinha paz, ela podia ir pra igreja a hora que ela quisesse, podia sair a hora que ela quisesse, não tinha mais briga. E até hoje Deus me chamou. Eu desanimei na caminhada, sim. Desanimei muitas vezes. Muitas vezes eu disse pra mim mesma: não vou mais. Eu não sirvo pra nada. Eu erro muito contra Deus. Eu murmuro muito. Então Deus não quer mais saber de mim. E isso é coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça. Eu estava muito revoltada e não queria mais. Fiquei da mesma forma que minha mãe ficou no passado. Só que quando eu orava, todas as noites eu oro. Isso é independente de qualquer coisa. Não dando uma de Santa Rona, não. Eu oro porque eu converso com ele. Porque quando eu converso com ele, eu me sinto mais leve. Eu me sinto em paz. E ele me responde. Por incrível que pareça, tinha muito tempo que eu tava firme, orava e não ouvia Deus falar comigo. E nesse momento recente, que eu tava fraca, eu orava e ele falava comigo. Gente, quando ele falava comigo, eu me desmanchava em lágrimas, porque eu dizia assim: Deus, quando eu tava firme, você não falava comigo, e agora que eu tô no desmantelo, tô desacreditada, tô querendo desistir do Senhor. Não era nem ele desistir de mim, que ele não desiste nunca. E o Senhor agora fala comigo. Ele respondia as minhas orações, gente, parecia que tinha alguém do meu lado. Eu orava e ele respondia. E aquilo trazia uma tranquilidade à minha alma, um conforto. Parecia que ele abraçava o meu coração. Só quem teve uma experiência tão próxima com Deus sabe do que eu tô falando. E, gente, foram diversos livramentos até aqui. Pra chegar até aqui, foram muitos livramentos de Deus na minha vida. Então eu tenho muito a agradecer. Às vezes eu fico triste porque não aconteceu as coisas que eu queria que acontecesse, mas se eu parar pra ver o que Deus fez por mim,
vai muito além do que uma simples vontade do que eu queira. E Ele sabe muito bem o que é melhor pra minha vida. Ele sabe o porquê de tudo. E às vezes a gente não entende, mas eu só tenho a agradecer. E até hoje eu estou aqui. Eu, assim, não estou firme como crente que tá 24 horas na igreja, que tá na oração, que tá em tudo, não. Mas eu tenho intimidade com Deus. Eu gosto de ir pra igreja, sim. E uma coisa que eu amo fazer, eu aconselho para todos vocês que façam, visitem, evangelizem, gente. Tem gente, minha mãe foi obra do evangelismo, de oração de uma irmã que eu tenho muito orgulho dela, que ela foi uma mulher persistente, que vinha aqui, que evangelizava, que não desistiu, que pagou o preço pela vida da minha mãe, que era uma pessoa que ela não tinha aquela intimidade, mas ela decidiu adotar a minha mãe como filha espiritual. Faça isso. É muito bom. É muito bom quando a gente tá triste, a gente receber uma visita, uma palavra de Deus. Tem gente que fala, mas só você se ajoelhar que Deus vai falar com você. Sim, é verdade. Mas se Deus nos levantou para levar o Evangelho, para anunciar que Deus é aquele que consola o que chora e levanta o que está caído, não custa nada eu e você sair das nossas casas e levar a mensagem para as pessoas que precisam. Então, o vídeo é esse. Espero que vocês gostem, reflitam muito e se preparem para levar a mensagem para ser o ombro amigo de alguém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.